Gente, agora eu vou falar com um cirurgião dentista, ele que vai nos falar de um assunto bastante simples, mas porém complexo, que tem a ver com a saúde e, pasmem, senhores, muitas vezes de separação de casais. Não estou brincando não, eu estou falando do ronco. Você já deve ter ouvido alguém dormindo na sala porque o companheiro ou a companheira ronca muito. Então é um assunto sério. Então eu converso agora com o cirurgião dentista, doutor Diogo Rocha. Tudo bem, doutor? Vai. É sério isso, né, doutor? É sério. Brincadeira à parte, mas o ronco é algo que acaba separando casais. Sem dúvida, mas não precisa separar, você pode tratar. Pode tratar. É passível de tratamento. Então vamos explicar. Qual a diferença de ronco e apneia? O ronco, ele assim como a apneia, é uma disfunção da respiração. Okay. E o ronco é o primeiro estágio dessa disfunção. O ronco é um sinal de alerta? O ronco já é um sintoma. Já é um sintoma. Que mesmo ronco leve, a medicina já tem um consenso de que é uma doença que pode desencadear em arritmia cardíaca, pressão alta e suscetibilidade, né, levar a pessoa a ter um infarto. Todo mundo que ronca tem apneia ou não? Não. Não. O ronco é a primeira fase. Só que o ronco é uma disfunção que ela é progressiva. Então a pessoa começa a roncar, ter um ronco leve, esse ronco começa a se agravar, até o momento que o canalzinho da respiração se obstrui por completo. Vamos entender, o que é o ronco, doutor? Por que esse barulho? Uau! Tem um leão dormindo do lado, né? Se olha ali, é uma gatinha, ela parece um leão. O que acontece, doutor, explicando da forma anatômica? A gente tem que entender que a respiração, a anatomia, né, a cavidade da respiração, a cavidade nasal, ela é composta por canos, por túbulos, por tubos, né? E esses tubos precisam ter um diâmetro, um espaço suficiente para que o ar passe de uma maneira natural, passiva. Por algumas questões anatômicas, e é aí que entra a importância da odontologia, esses tubos, eles são diminuídos, eles são obstruídos. E quando eu começo a ter a obstrução, a diminuição do espaço desses tubos, o ar começa a passar com dificuldade. Vamos fazer uma analogia, seria como se eu estivesse apertando um cano por onde passa o ar, ele vai afogando e o ar vai reverberar e produzir som aqui na caixa, é isso? Exatamente, eu brinco como se fosse uma janela fechando e o vento passando, e começa a fazer um barulho, e aí quando essa janela, né, fazendo essa analogia, fecha por completo, o paciente, o indivíduo, ele tem uma interrupção da respiração. Perfeito. E aí, obviamente, por um reflexo do corpo, ele abre a boca e se afoga, né? E aí, para tentar recompensar aí esse ar que ele perdeu. O ronco, ele pode ser passageiro, não pode ser, doutor? Tem pessoas que esporadicamente roncam para uma situação ou outra, não é isso? O ronco, primeiro, o que causa o ronco é um quadro odontológico doente ou uma alteração da anatomia do nariz. Por exemplo, comeu demais. Pode ser? A pessoa vem a roncar porque comeu demais aquela noite. Antecedendo a noite. Não o fato de comer demais, mas geralmente quando você exagera na dieta, você gera uma desidratação do teu corpo. Né? E as vias aéreas desidratadas aumentam a possibilidade do ronco, assim como o excesso de álcool também. Obesidade. Pode colaborar para o ronco? Obesidade é um fator agravante. Não é o fator que determina, mas é um fator que agrava o problema. Então, o paciente pode ter, às vezes, um excesso de peso, mas se ele tiver o quadro odontológico funcional, né, uma mordida correta e também uma anatomia da região do nariz correta, isso não significa que ele vai roncar. A medicina orofacial, ela evoluiu bastante, né? Ela tem uma visão holística, global de toda essa parte desde a mordida, da caixa de ressonância, é uma visão mais fácil de entender, né, doutor? Sem dúvida, é uma visão mais integrativa, mais global. A medicina facial é a recontextualização da odontologia, né? Não é mais essa odontologia que olha só para os dentes, pela estética, tentando prevenir doenças como cárie, gengivites. É a odontologia entendendo a importância
do sistema dentário para sistemas como a respiração, por isso que a gente está falando do ronco e da apneia, como também sistema da audição, da visão, a postura do corpo, a postura da cabeça, enxaqueca, sistema nervoso central. É verdade, doutor, que tem pessoas que muitas vezes se queixam durante uma vida inteira de dores de cabeça, já passaram por diversos profissionais, já fizeram anamnese e pode ser desencadeado muitas vezes pela simples mordidura incorreta? Sem dúvida. Inclusive, hoje eu recebi uma paciente de Roraima, né? Isso mostra o quanto isso ainda é difícil um diagnóstico, quanto ainda os profissionais têm dificuldade desse diagnóstico e os pacientes sofrem, às vezes, décadas, né, achando que tem uma enxaqueca ou um ronco. Dores de ouvido. Eu estava, antes de conversar, de chamar o doutor para nos dar uma entrevista, eu li que tem pessoas que se queixam de zumbido no ouvido, dor do ouvido, e não tem nada a ver, é mordida, bruxismo, doutor, que fala, né? Não, os dentes... Os dentes... É que os dentes, eles orientam a mandíbula. Ok. Eu faço analogia assim como uma faixa amarela de trânsito orienta a posição de um carro. Se esses dentes, ou se essa faixa amarela mudar de posição, a minha mandíbula, assim como o carro, também vai ser orientado a ocupar outra posição. E essa posição, se uma posição errada, ela pode alterar o sistema auditivo, como você falou, desencadeando em zumbido, tontura e surdez parcial. Olha a importância de fazer uma anamnese com médico orofacial, né? Você vai descobrir muitas vezes coisas que você nem imaginava e está tratando outra, né, doutor? Fazendo assim, claro, uma visão global. Para o pessoal de casa entender um pouco melhor, para a gente encerrar aqui, doutor. Bom, o ronco é o barulho. E a apneia é o que? É a falta de ar? A apneia é a obstrução completa da via aérea que interrompe a respiração por alguns segundos. Para de respirar. Sem dúvida. Às vezes o paciente fica 30 segundos sem respirar. E é verdade que essas paradas respiratórias, ela pode acontecer durante várias vezes durante uma noite de sono? Sim, a apneia é esse episódio. Então, às vezes tem pacientes que têm 30, 50 apneias por noite. O problema, aproveitando a oportunidade, o que é importante entender é que um quadro de apneia, se não tratado em 8 anos, tem um índice de óbito de 35%. Nossa. O problema é que no atestado de óbito nunca ninguém morre de apneia. Morre das consequências, infarto, arritmia, pressão alta, entre outros. Porque a qualidade de vida deve ir lá embaixo, né, doutor? Sem dúvida. Eu brinco que a odontologia ela é a grande área da saúde que ela revisa o carro que é o nosso corpo. Ok. Né? E qualidade de vida nada mais, nada menos que você acordar e ter vontade de matar o leão que você tem que matar. Doutor, tem um exame específico para ver se a pessoa tem apneia ou não, né? Como é que é o nome desse exame? Existe um check-up odontológico que ele avalia qual é o grau e qual é o sistema que está desencadeando, né, esse problema. Acho que foi o Walter, né, Sidney, que fez esses tempos esse exame, né? Nosso sonoplasta, disse que tinha os seus... Ele deve estar falando da polissonografia. Isso, né? A polissonografia, embora seja um exame muito comum, ela mostra quantos episódios de apneia você tem. Mas ela não mostra o porquê que você tem aquilo, o que está desencadeando aquilo. E o que fica bem claro é que a apneia é competência do cirurgião dentista a tratar. Perfeito. Doutor Diogo, as pessoas perguntam, doutor, ronco tem cura? Tem cura, sem dúvida. Opa! Não precisa separar. Tem uma luz no final do túnel. Não precisa Não precisa separar. Não precisa chamar a doutora Cristi, não. Tem cura e deve ser tratado, assim como eu falei, porque é um fator que pode desencadear arritmia, pressão alta e possibilidade de infarto do coração. Quanto antes vê, melhor. É isso? Sim, porque... Prevenção é a alma do negócio. É porque são sintomas que vão agravando e gerando outros. Então, o paciente começa a ter ronco, daí já tem ronco com dor de cabeça, e às vezes ronco, dor de cabeça e zumbido. Doutor, para quem quer conhecer um pouco mais sobre ronco, apneia e essa medicina orofacial, como é que pode fazer? Deixa um contato para a gente, por favor. Legal. Eu trabalho isso dentro da minha clínica, que é Espaço Rocha Odontologia, telefone 3501-8078. Okay. Mas também fundamos a Associação Paranaense de Medicina Orofacial, para porque difundir. Essa disfunção ela comete 60% da população. Perfeito. Seja o ronco, seja o zumbido, ou seja enxaqueca. Então fica aqui o convite para numa outra ocasião nós nos aprofundarmos nesse assunto. Tá Legal. Bom, doutor? Parabéns, obrigado. Obrigado pela entrevista, viu?